Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos começar um grande mini curso, um módulo bastante específico para a Prefeitura de Várzea Grande. Nós iremos explicar em detalhes o Estatuto do Servidor Público do município de Várzea Grande, VG, com muito carinho, né? O Estatuto, ele está previsto na Lei 1164, e esta lei nós temos aí 9 títulos, e a primeira aula será o título primeiro. O primeiro título trata das disposições preliminares, ou seja, é o início, é a instituição deste Estatuto dos Servidores Públicos. Como é que ele foi implementado? Bacana? Então vem comigo, aula curta, aula fácil, aula importante para que você tenha um modelo mental no decorrer das aulas. Inclusive, essa aula aqui é mais importante ainda para aqueles alunos que são marinheiros de primeira viagem. Ah, professor, estou começando agora a minha vida de concurseiro. Nunca estudei estatuto nenhum. Eu não sei o que é servidor público, eu não sei o que é cargo, eu não sei o que é regime jurídico único. Então, esta aula, vocês podem ter certeza que no final dela vocês vão ter aí uma noção boa, uma boa noção sobre esses assuntos, ok? Então vem comigo. Lei 1164/91. A ementa da lei, o que é a ementa da lei? É o objeto da lei, né? Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas municipais e da outras providências. O prefeito que sancionou essa lei é o prefeito Carlos Augusto de Arruda Gomes, uma das leis mais importantes do município de Várzea Grande. Vem comigo aqui, né? Então, artigo 1º. Olha só, o artigo 1º vem instituir a missão, o objetivo da lei. Ó. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Né? E aí, professor? Institui o Estatuto dos Servidores Públicos, ok, da administração direta. Esse cara aqui, autarquias e fundações, é a administração indireta, né? Então, administração direta e indireta. Da onde? Do município de Várzea Grande, né? Tá certo? Então, institui, isso aqui não tem muita coisa para explicar. Essa lei, o artigo 1º instituiu. O artigo 2º, né? Professor, o que significa, professor, esse tal de estatuto, né? Estatuto. Estatuto significa o quê? As regras que vão reger determinada categoria, determinada carreira dentro de algum, por exemplo, órgão público. Então, é o estatuto. Tá? Esse estatuto também é chamado de regime jurídico. A presente lei estabelece o regime jurídico único estatutário para os servidores mencionados no artigo anterior. Ou seja, olha só, o artigo anterior instituiu o quê? O estatuto. O que significa esse estatuto? Esse estatuto, regime jurídico único. Professor, eu não entendo esse negócio de regime jurídico único, né? Primeira coisa, único significa dizer que nós teremos quantos estatutos no município de Várzea Grande? Apenas um estatuto, por isso que ele chama de único, né? Mas como é que começou essa história? Vamos lá, quero falar para vocês. Lá na Constituição Federal de 1988, tá? Especificamente lá no seu artigo 39, né? Ele obrigou o quê? Os entes da federação, aí nós temos 3 entes da federação, a União, os estados, esse aqui está feio, né? Vamos organizar esse cara aqui, né? Ó, a União, os estados e os municípios, cada uma na sua respectiva esfera, né, instituir o regime jurídico único. Então, está aqui, cada um vai instituir seu regime jurídico único. Bacana, né? Aí ele vem aqui, a União, tá certo? A União instituiu a Lei 8.112 de 90. Né? O Estado instituiu, através da LC 04 de 1990, o seu estatuto. E, claro, que o município de Várzea Grande, seguindo também essa mesma regra, a Lei 1164 de 1990. Ou seja, é a segunda Constituição de 1990, de 1998, ele
diz o seguinte: cada ente da federação tem obrigação, tem o dever de instituir esse regime jurídico único, o Estatuto. O que o Estatuto faz, gente? O Estatuto vai conceder os direitos, as vantagens, os deveres, as proibições, as responsabilidades, as penalidades, ou seja, vai reger a vida do servidor público dentro desse determinado ente público. Por isso que é importante. Você falou, professor, então cada servidor vai seguir apenas uma regra. Aqui estão essas regras dispostas, né? Professor, e quais são as outras regras? Gente, tem outras regras? Claro que tem. Por exemplo, você tem aí no setor privado, né, por regime previdenciário tal, né? Você tem outro regime previdenciário. Esses 3 regimes previdenciários aqui é o regime próprio, né? E nós temos outro regime que é o do CLT. As empresas, cada empresa vai determinar os seus, especificamente os seus estatutos, mas para o poder público é isso, tá? Então é o seguinte, a presente lei estabelece o regime jurídico único, estatutário, então você vai ser o quê? Estatutário, tá? Estatutário, para os servidores mencionados no artigo anterior. O artigo anterior, só fazendo uma leitura rápida, esta lei institui o Estatuto dos servidores públicos, né? Então, o Estatuto dos servidores públicos estarão sujeitos a esse regime jurídico único. Bacana? Fechou. Então, está aqui para vocês, né? Esse nosso mini curso, eu tenho que sempre fazer referências, né? Eu sempre tenho que fazer referência. E toda vez, tá? Toda vez que a gente precisar ir lá na Constituição para trazer um conceito, eu vou trazer, tá? Então, qual que é o conceito aqui, né? O conceito aqui trata do regime jurídico único. Quem que obrigou o regime jurídico único para os entes da federação? A Constituição Federal, o artiguinho 39. Então, a gente vai ler o artiguinho 39 e todos aqueles assuntos que nós temos que fazer a menção e lá na Constituição nós diremos. Professor, por quê, cara? É simples. Porque o examinador ele vai elencar os principais assuntos para serem cobrados em prova. E pode ter certeza, aqueles assuntos que têm referência na Constituição Federal, a probabilidade desses assuntos serem cobrados em prova é muito grande. Então, vem comigo, vamos lá, artigo 39 da Constituição, tá? Artigo 39 da Constituição, de 1988, assim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, parou. Quem são esses caras? São os entes da federação, a República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil é composta pela União, pelos estados, pelo DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, o regime jurídico único. Parou? Regime jurídico único. Tá? Então, ou seja, União, somente um estatuto. Na União, 8.112, estados, LC 04, DF tem o seu, municípios, Várzea Grande, 1.164, ok? E planos de carreira, ou seja, regime jurídico único e como que os cargos serão administrados ao longo do tempo, que é chamado plano de carreira. Para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Lá na ementa da lei diz, né? Estatuto dos servidores públicos do município de Várzea Grande, não é isso? Município de servidores públicos da administração direta, autarquia e fundações. Direta são das secretarias, prefeito e secretarias. Bacana, então foi o seguinte. Então, aqui, esse aqui é o regime jurídico único, instituído pela Constituição de 88. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aí tem um fato importante, que houve uma emenda à Constituição, que foi a emenda número 18 de 98. Os caras chegaram e falaram, não, né? O cara chegou e falou, não, temos que acabar com esse negócio aí de regime jurídico único, né? Nós temos que acabar com esse, temos que ter possibilidade de mais de um regime, né? É claro que se vier outra lei, vai ser outra lei que, pela regra, vai diminuir direitos do servidor público. Por quê? Porque, papo reto com vocês, tá? Essas leis, a 8.112, a LC 04, a 1.164, ela garante muitos direitos para os servidores públicos. Muitos direitos. Tá? Vocês podem ter certeza, muitos direitos aí, tá? Muitos direitos, muitas concessões, muitos afastamentos, muitas licenças, etc, etc.
E ele falou, não, está demais, não sei o quê, nós temos que mudar isso aí. Aí os caras chegaram, lá em 88, e fizeram o seguinte, alteraram o texto do artigo 39. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política e Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, esse texto aqui, ele quebrou a regra do regime jurídico único em 1988. Só que alguns partidos políticos, né, na época de oposição, eles adentraram no Supremo Tribunal Federal e pediram a inconstitucionalidade, que é a DIN número 2135, né, 135 lá, eles pediram esse controle de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ele concedeu aí o pedido de liminar aí, tá? Ele concedeu aí a suspensão dos efeitos do artigo 39 novo, né? Ou seja, então nós temos dois artiguinhos 39, o antigo e o novo, tá? O novo, ele está suspenso, seus efeitos, pelo Supremo Tribunal Federal, por ter tido um erro na votação, um erro formal na votação, tá? Então, por isso. Então, hoje, tá? Hoje, ainda, nós temos aí o regime jurídico único. Bacana, fechou? Então, estou trazendo esses assuntos para vocês, porque é assunto importante. Então, hoje, a Prefeitura de Várzea Grande tem um regime jurídico único por força do artigo 39, que obriga os entes federativos a instituir o seu RGU. Ok. Artigo 3º, tá? Então, cara, aula completa. Tá? Se você assistir as nossas aulas, eu tenho certeza que, na sua prova, você vai conseguir gabaritar todas as questões de prova. Vem comigo aqui, artigo 3º. Vai conceituar o que é servidor. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Opa! Servidor. Você está fazendo concurso para o município de Várzea Grande. Qual que é o seu objetivo? Cara, você quer ser servidor público. Servidor vem da palavra servir. Você quer servir o público. Agora, para você servir o público, você vai ter que investir, ou seja, ocupar um cara chamado de cargo público, né? Ou seja, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Ah, professor, eu quero esse cara aqui, ó. Essa palavrinha com 5 letras, cargo público, tá? Tá aqui. Então, você vai ter que investir nesse cargo público, né? Como é que você investe nesse cargo público? Umas formas de provimento, que a gente vai explicar todas as provas, né? É o quê? O concurso público, ó. Então, você vai fazer o concurso público, ó. O concurso público, você vai investir no cargo. A partir do momento que você investiu no cargo, você é aqui, uma pessoa normal. Pessoa normal. Depois que você passar por isso, você não vai ser mais uma pessoa normal. Você vai ser a pessoa, o artigo definido, ó. Você vai ser um servidor público, tá? Você vai ser um servidor público, né? Ah, professor, é aquela história de funcionário público, professor, né? É forte essa palavra, né? Quem trouxe essa denominação servidor público foi a Constituição de 88, cara. Lá no seu artiguinho 37. Antes da Constituição de 88, né? Nós chamávamos o servidor de funcionário público. Né? Funcionário público. Inclusive, no nosso Código Penal de 1940 e bolinha, deve ser 1940 e bolinhas, né? Ele ainda traz ainda a nomenclatura de servidor funcionário público. Então, hoje, está lá. Então, é o seguinte, o que é servidor público? Só para resumir, para você fixar o conteúdo, cara. Isso aqui é a aula de disposições preliminares, então eu tenho que explicar muito bem esse processo, você tem que ter essa noção de organização do poder público para podermos avançar nos nossos assuntos, né? Servidor público é o cara que ocupa um cargo público, bacana. Professor, o que é esse tal de cargo público, né? Primeiro, cargo público, né? Ele vai ser criado por lei, né? Só lei que pode ser criado. Este cargo público tem que ter, ó, quantitativo, tá certo? Este cargo público tem que ter denominação, tá? Este cargo público tem que ter atribuições, responsabilidades, deveres, direitos, né? E assim por diante. Está aqui. Esse é o cargo criado por lei. Vamos colocar o exemplo aqui, ó, lei. Lei tal criou o cargo, por exemplo, o cargo de auditor. Qual que é a denominação do cargo de auditor?
auditor. Claro que esse cargo de auditor, nós temos aqui, as atribuições, o que compete isso, elaborar auditoria, elaborar relatório, tem as suas responsabilidades, tem os seus deveres e proibições, o que não pode fazer, inclusive deveres e proibições estão aqui, tem aqui também, né? E nós temos aqui na lei, né? E nós temos os seus direitos, que os seus direitos estão na onde, Essa parte aqui, responsabilidade, deveres, proibições de direitos, no caso nosso, está na Lei 1164, que é o regime jurídico único. Tá? Auditor, tem que ter quantidade. Atenção, quantidade. Então, a lei específica criou 20 cargos. Criados, existentes, ok? Vamos supor que nós temos 15 cargos ocupados. Então, nós temos quantos cargos vagos? 5. Então, é o seguinte, nós temos 5 cargos vagos na estrutura de auditor. Então, o Poder Executivo ele tem já autorização, fica a critério de conveniência do prefeito, num caso, elaborar o concurso público para o provimento, nesse caso concreto, de 5 vagas. De 5 vagas. Tá? Então, concurso de 5 vagas. Bacana, está aí. Quando a gente vai falar de concurso público, tá? A gente vai falar de concurso público, mas já vou dar uma deixa para você, que é uma aula do negócio, né? Concurso público pode ter validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, né? Pode chegar até 4 anos. Vamos supor que lá no terceiro ano, né? 3 caboclos aqui, que está ocupado o cargo, se aposentou. Então, vagou mais 3. Então, você pode chamar o pessoal da lista de cadastro de reservas ou aqueles classificados aí. Aliás, os classificados, aprovados, classificados no concurso de auditor para fazer esse provimento. Então, por isso que eu falo que você tem que ter uma visão aí de longo prazo. Bacana? Então, já dei uma geral aqui em cargo, ok? Então, servidor público. Quem que é servidor público? A pessoa legalmente investida em um cargo público, né? Aí nós vamos perceber que nós temos cargos efetivos e cargos em comissão. Cargos efetivos e cargos em comissão são as cenas para os próximos capítulos. A gente vai explicar isso mais adiante. Só estou falando isso para vocês aí, que a gente vai explicar cargos efetivos e cargos em comissão. Ok? Então vamos lá. Um conceitozinho para o cargo público. Atenção, cargo público, aquilo que você deseja. É a unidade de competência atribuída a um servidor público. Atribuída a um servidor público, só ocupa cargo público, servidor público, criada por lei, uma lei, ok, prevista com o número certo, quantidade de cargos, né, possuindo denominação própria, gestor governamental. Eu tive orgulho de ser gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Outro cargo, analista tributário da Receita Federal, analista judiciário, professor, médico, assistente, são todas denominações de cargo. Cargo criado por lei, tem que ter atribuição e tem que ter quantitativo. Bacana? Fechou, né? Vamos aqui. O artigo 4º, agora que você já sabe o básico, dá para a gente falar sobre esse cara aqui. Cargo público é o conjunto de atribuições, responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser comedidas a um servidor. Já sabem na altura do campeonato. Quem só pode ocupar cargo público é servidor. Já adiantando um pouquinho o assunto, ele pode ter o provimento efetivo ou em comissão. Né? Em comissão é livre nomeação e exoneração, a gente vai falar mais para frente. E o efetivo ele tem que fazer a realização do concurso público, ok? Vem comigo aqui. Então, vamos lá. Cargo público, olha só. Só para você entender. Cargo público, né? Então, está lá. Ele tem que ser criado por lei. Tem que ter a denominação. É o tipo do cargo. Pronto. Aí fala. O cargo tem que ter atribuições. O cargo tem que ter, responsabilidades. O cargo tem que ter, deveres e proibições do ocupante do cargo. Não pode fazer o que ele quer, só pode fazer o que está na primeira. Ele tem também o quê? Direitos, né? Aí. Esses 3 caras aqui que compõem o cargo público, tá? Responsabilidade, deveres, direitos, vantagens, esse cara aqui, no caso nosso, está na lei de VG 1164 de 91. Está aí para vocês.
Bacana? Está aí para vocês. Está aqui, é o cargo público. Tá? Aí ele fala mais uma coisa. Previstas na estrutura organizacional. Cabe explicação. Né? Cabe explicação. Então, nós temos aqui, ó, Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Ok. Claro, estamos falando aqui do Poder Executivo. Né? O Poder Executivo, nós temos a figura desse cara aqui chamado de prefeito. Quem que é o prefeito no Poder Executivo Municipal? É o chefe do poder. Quem que é o chefe do poder? É o prefeito, é a prefeitura. Quem que é o comandante da prefeitura? É o prefeito. Ou a prefeita, né? Tá? Perfeito, está aí. E essa prefeitura, esse prefeito, ele tem várias atribuições desse cargo. Vamos pegar só esse cara aqui, ó. Educação. Está aqui, educação. Né? Produto educação. Vai ter uma lei que criou os cargos de educação. Professor, técnico, entre outros. Ok? Então é o seguinte, o cargo ele vai ser criado por lei, vai ter denominação, que é professor, no caso aqui, e ele vai estar o quê? Previsto na estrutura. Então, ele vai estar pendurado aqui, na estrutura de educação, numa estrutura organizacional. Ele não pode ficar solto. Né? Todo cargo tem que estar vinculado a alguma estrutura organizacional. Por quê? Porque ele tem que estar vinculado a um cara que é chamado de chefe. Se ele está solto, não tem chefe, então não vale. Está aí. Tá? E quem que pode ocupar um cargo? Um cara chamado de servidor público. Pronto. Professor, mas está ficando fácil. Cara, é gostoso demais estudar isso, cara. Gostoso demais, porque eu procuro nas minhas aulas, como a gente já está há bastante tempo aí nessa caminhada, trazer para os alunos, né, as motivações do legislador para fazer isso. Aí fica mais fácil, quando você entende o motivo das coisas, é mais fácil você compreender e fixar o conteúdo. Né? Tá? Cargo, bacana. Tá? Servidor público, ok, lei, atribuições e vinculado a uma estrutura organizacional. Vem comigo. Tá? Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo em comissão. Tá? Vamos ler com calma, que nós temos vários conceitos aqui. Primeiro, cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Aí nós vamos ir na Constituição Federal, artigo 37, inciso 1º, que a gente vai falar do princípio da ampla acessibilidade. Quando a gente fala de todos os brasileiros, tem muitos significados aqui. Né? Nós temos dois tipos de brasileiros. Ah, agora eu quero ver. Nós temos esses natos e nós temos os naturalizados. Natos e naturalizados. Né? Nós temos aí os natos e os naturalizados. Tá? Temos dois tipos de brasileiros, os natos e os naturalizados. Nato, eu, você, né? Eu, cuiabano Brasil, então posso ser naturalizados. Vamos supor o seguinte, esse concurso aí da Várzea Grande que você está estudando, vamos colocar um povo aí, nigeriano, pronto, né? Sem preconceito, sem nada. Só para dar um exemplo. Com muito respeito, claro, o povo da Nigéria. O cara de lá veio para cá, passar férias em Cuiabá, passar um calorzinho básico, conhecer Chapada, conhecer Nobres, né? Gostou e resolveu ficar aqui. Esse cara é brasileiro? Não, ele é o quê? Ele é um estrangeiro. Ele é um estrangeiro, ele não pode fazer o concurso da Várzea Grande. Porque o concurso da Várzea Grande está falando aqui, cara, para todos os brasileiros. Para você ser brasileiro, você tem que ter um vínculo com a cidadania. E esse cara da Nigéria, ele se identificou com o povo brasileiro, se identificou com a cultura, com o país. Ele quer vestir a camisa amarelinha da seleção brasileira, de fato e de direito, de fato, de coração. Ele já é brasileiro, mas de direito ele não é. Aí o cara entra, tá certo, com um processozinho no Ministério da Justiça, tem todas as regras do Estatuto do Estrangeiro, que ano passado, inclusive, teve aí ele foi reformulado na sua integralidade, ficou gigantesco, ficou bom, gostei. Né? E lá tem as hipóteses desse cara nigeriano
vir adquirir a nacionalidade brasileira, a cidadania brasileira. Só que esse cara não vai ser nato. Nato vem de origem já aqui, de pai, de mãe, nascido aqui, não é isso? Ele vai ser naturalizado. Aí sim, o cara que é estrangeiro, ele passa a ter direito a fazer o concurso da Várzea Grande, tá? Então, pegadinha de concurso, cara. A gente vai falar sobre esse cara que está na Constituição, né? Então, todos os brasileiros, essa palavra aqui, todos os brasileiros, tá? A gente tem que, esse todos aqui, que puder escrever aí, o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal de 88, que a gente vai ler esse cara já, que é o princípio da ampla acessibilidade dos cargos públicos, ok? Criados por lei, já falamos isso várias vezes, denominação própria, já falamos, é professor, gestor, ok? Vencimentos pagos, o que é vencimento? Ele é um assalariado, ele é um profissional. Quem vai pagar esse profissional? Os cofres públicos, ou seja, cada ente da federação, o município de Várzea Grande. Provimento, o que é provimento? É a entrada no cargo, né? Provimento é a entrada, vacância é a saída do cargo. Provimento, 2 tipos de provimento, caráter efetivo e em comissão, tá? O provimento de caráter efetivo é através de concurso público. A gente vai, tá, estudar esse cara mais para frente. Em comissão, tá, ele vai ser designado para um cargo de comissão. Ele vai ter um acesso ao cargo de comissão, a gente vai falar também em assunto. Bacana? Fechou? Então, todos brasileiros, aí tem uma pegadinha aqui, o estrangeiro não pode. Inclusive, tem uma exceção na Lei 8.112, que permite, né, que estrangeiros venham ocupar cargo público, mas é uma restrição lá da Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, tá? Que é para o Estatuto Federal, especificamente, bem específico para cargo de professor. Por exemplo, só indo um pouquinho para lá, isso aí não tem nada a ver com a Várzea Grande, mas eu tenho a obrigação de explicar para vocês, só para vocês fecharem o conhecimento, né? As hipóteses do estrangeiro vir ocupar um cargo público. Por exemplo, o cara lá da Nigéria não é um cara qualquer, é um cara que é um mega biólogo reconhecido internacionalmente da flora, fauna da Nigéria, doutorado, PhD, não sei quantos doutorados que o cara tem, o cara é o cara, né? E a nossa Universidade Federal de Mato Grosso, por exemplo, tá certo? Ele pode convidar esse cara a vir ocupar um cargo de professor convidado, ele é um estrangeiro, ele não tem cidadania com o Brasil, tá? Ele quer manter lá a sua cidadania com a Nigéria, tá? E aí ele pode vir ocupar um cargo no caso de conhecimentos, né? Então é um caso bem específico que tem previsão na Lei 8.112, que é a federal, mas não tem previsão aqui no nosso Estatuto Municipal. Bacana? Ok. Artigo 37, inciso 1º, ele vai tratar do conceito constitucional, por isso que nós temos o parágrafo único do artigo 4º da Lei de Várzea Grande, que trata do princípio da ampla acessibilidade dos cargos e funções empregados. Ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, nato e naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. No caso nosso, a Lei 11.164/91. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, o nosso estatuto não prevê o ingresso de estrangeiros, mas nós temos aqui na forma da lei, no caso da Lei 8.112, nós temos lá algumas hipóteses de estrangeiros virem a ocupar cargos públicos, e não é o nosso caso, ok? Neste sentido, a todos os brasileiros, nós temos 2 tipos de brasileiros, os natos e os naturalizados, né? Então é o seguinte, esse cara, no exemplo anterior que eu passei para vocês da Nigéria, o cara é nigeriano, ele quer ficar aqui, entendeu? Ele quer ter naturalidade, quer ser naturalizado brasileiro, ele pode ocupar cargos, mas tem uma exceção. Nós temos um rolzinho de 6 cargos, eu vou confirmar esse número, que só podem ser ocupados por brasileiros natos, dada a segurança da nossa pátria, do Brasil. Então é o seguinte, esse cargo aqui, ó, cargo de presidente é um cargo público, Michel Temer, ele é um servidor público, ele ocupa um cargo público, né? Vice-presidente também é um cargo público. Só que esses cargos não pode o nigeriano ocupar, somente brasileiros natos, ó. Então, presidente e vice-presidente somente brasileiros natos, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, tá, de ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. São 7 cargos que são exclusivos, privativos
para brasileiros natos, não cabe naturalizados. Como na prefeitura de Várzea Grande, tá? Nós não temos nenhum dessa estrutura aqui, todos os cargos são ocupados tanto de brasileiros natos como naturalizados. Então, esse é nosso amigo lá, o nigeriano, pode ser o prefeito, pode ser médico, pode ser professor do município de Várzea Grande, desde que seja naturalizado, não pode na condição de estrangeiro. Isso cai em concurso, tá? Bacana? Fechou? Vem comigo. Artigo 5º. Os cargos de provimento efetivo da administração direta das autarquias e fundações criados, mantidos pelo poder público, serão organizados e providos em carreiras, né? Professor, criados e providos em carreiras. Então, você tem um plano de carreiras, né? Nesse plano de carreiras, você tem um ingresso, né? E você vai se movimentando nessa carreira. Então, tem uma carreira. Daí tem as carreiras aí, tem a carreira, tanto, né? Aí você tem a carreira do magistério, carreira dos servidores da prefeitura, tem carreira da área da saúde e assim por diante. Então, todos criados em carreiras, também isso aqui, plano de carreira, isso aqui vai ao encontro, tá? Ele vai ao encontro do artigo 39 que nós vimos lá atrás, né? Este regime jurídico único e plano de carreira, está aqui, né? O artigo 6º vai falar especificamente como que serão organizadas essas carreiras, tá? As carreiras, antes disso, cara, tá? Eu vou mudar aqui o negócio aqui. Tá aqui. Eu vou direto para esse exercício, depois eu volto lá. Olha só como pode cair na prova, né? Considere as seguintes definições. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. Isso aqui nós já falamos, né? Esse cara aqui nós estamos falando de, vou colocar até uma cor diferente, cargo público, né? Salvo engano, artiguinho 4º. Olha como pode cair na sua prova. Divisão, conjunto de carreiras, tá? Conjunto de carreiras, tá? Vamos lá. Divisão básica, ok? Divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação segundo o nível e atribuições de responsabilidade, inclusive aquelas das funções de direção, chefia, assessoramento. Esse cara aqui, nós estamos falando de quadro e classe, tá? Conjunto, de quadro, aliás, estamos falando de quê? De quadro. Conjunto de carreiras em comissão, integrante, esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui, estamos falando de classe. De classe. Pronto. Professor, como é que você sabe que esse cargo aqui ficou fácil? Por que ficou fácil? Porque nós já estudamos. Esses dois itens aqui nós não estudamos. Vamos ler esse cara aqui, divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação segundo o nível de atribuições e responsabilidades, inclusive aquelas das funções de direção, chefia, assessoramento e assistência. Conjunto de cargos de carreira, de cargos em comissão integrante da estrutura, tal. Esse cara aqui é o quadro, artigo 7º, né? Você viu, gente, como é que é? Então é o seguinte, classe, divisão básica da carreira que agrupa o cargo da mesma denominação. Esse cara aqui, classe, tá vendo? Então isso assim que é cobrado na prova. Tá? Então o artigo 6º ele vai tratar da organização, né? As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem como a natureza, complexidade das atribuições a serem merecidas e manterão relação com as finalidades dos órgãos ou entidades que devam atender. Então, cargos da área da educação terão vinculadas o quê? O fator educação, professor, técnico educacional e assim por diante, né? Só que essa carreira aqui, essa aqui é a carreira, ela vai ser dividida em classes, né? Classe é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuições e responsabilidades. Só dar um exemplo da classe aqui, tá vendo? Classe, Eu peguei um exemplo da polícia, da Polícia Civil, né? Então é o seguinte, tem classe A, B, C e especial, tá? Classe A você tem que ter nível superior,
Classe B, você tem que ter superior mais especialização, áreas de cursos, o C e assim por diante, e o C também. Então, classe do mesmo cargo, todos são escrivões. Só que dentro dos escrivões você tem o classe A, o classe B, o classe C e o classe D, né? Então, olha aí como é que estão. Isso aqui é a classe, só para explicar para vocês, né? Então, todos os cargos têm isso. As classes são desdobramentos em padrões, ó. Desdobramentos em padrões. Quem que é o padrão aqui? É o nível. Ó, isso aqui, então, aqui ó, é padrão. Eu estou dando como exemplo para explicar o assunto para vocês. Ó, padrão. Fechou? Padrão. Tá? Ó, é claro, você entra aqui e aí você vai movimentando. Cada pulinho desse você ganha um dinheirinho a mais. Assim que funciona. Tá? Em padrões aos quais corresponde a remuneração do cargo, né? As carreiras compreendem classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidos em segmentos distintos, escalonados em níveis básicos, auxiliar, médio e superior. Então, você tem 3 tipos de cargos. Então, isso aqui é a organização da carreira. Tá aí. Né? O último assunto da aula é o quadro. O quadro é um conjunto de cargos de carreira. Ó, o quadro, conjunto de cargos de carreira. Então, uma carreira pode ter, por exemplo, carreira profissionais da educação. Tá? Essa carreira, profissionais da educação. Profissionais do SUS. Tá? Profissionais do SUS, desculpa, profissionais da saúde, perdão. Tá? Lá você vai ter o cargo de médico, o enfermeiro, o administrativo e assim por diante. Então, a carreira ela pode ter um ou mais cargos vinculados. Tá? E também os cargos em comissão. Tá? Integrantes das estruturas dos órgãos, da administração direta, da autarquia, tal. Então, esse é o quadro, né? Então, você tem aqui a estrutura, na época que eu trabalhava na Secretaria de Saúde, lá em 2005, esse aqui é o organograma dela. Então, aqui está tudo aqui a estrutura. Isso aqui é o quadro de pessoal que é formado. Bacana? Agora, com isso, a gente pode fazer este exercício aqui, vocês vão entender com mais sabedoria, né? Vem comigo aqui. Ó, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Esse cara aqui, estão falando de cargo. Se você for observar, tudo, professor, isso aqui é da PGE, professor, de Mato Grosso, a lei LC 04, sim. Só que a lei 1164 não tem questões, né? E a lei 1164, eu digo para vocês o seguinte, que ela teve como um referencial teórico muito grande, tá? Muito grande esse referencial teórico, a lei 04. Tá? Ela se espelhou, o legislador municipal utilizou como referência esse cara que é a LC 04. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo esses exercícios aqui. Então, esse cara aqui, conjunto de atribuições, vamos olhar aqui, é o tal, ó, só para voltar aqui, opa, ó, vamos ver aqui, envolvimento efetivo, são criados por leis, organizados, mantidos por poder em carreiras. Né? Tem esse cara aqui, artigo 4º, o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e deve ser comedidas a um servidor. Então, o legislador, o examinador aqui, ó, só para registrar para vocês, o número 1 é o artigo 4. Né? Já passei aqui, ó, quadro um conjunto de cargos de carreira. Ó, conjunto de cargo, ó, conjunto de carreira e comissão integrante das estruturas. Né, Esse item 4 aqui é o artigo 7º. Tá? Artigo 7º, artigo 4. Essa aqui, divisão básica da carreira. Ó, como é que pode cair? Né? Divisão básica da carreira, ó, artigo 6º, parágrafo 1º. Ó, então, esse cara aqui é o artigo 6º, parágrafo 1º dessa lei. Porque tudo Ctrl+C, Ctrl+V da LC 04. Logo, nós temos aqui o gabarito letra C. Né? Agora, papo reto com vocês. Papo reto com vocês. Sinceridade, sem auto-engano. Olho no olho. O cara que não estudou isso, acerta. É difícil, né, cara? Só na sorte, né? Por isso que quem estuda passa. É proibido a prestação de serviços gratuitos
salvo os casos previstos em lei. Então é o seguinte, o que acontece? A intenção do legislador aqui, ele não quer um quebra-galho, ele quer contratar um servidor. E esse servidor, ele é um profissional. Se ele é um profissional, ele é um cara que vende o seu serviço, tá? Ele executa o serviço em troca de uma remuneração. Então, ele é um profissional. Então, a administração pública não permite isso, tá? Só pode trabalhar, tá, quem é servidor. Então, é proibida a prestação do serviço. Então, por exemplo, o cara chega, a gente vai estudar isso lá para frente. Eu sou lá auditor, por exemplo, né? Puta, estou com muito serviço. Cara, vou trazer meu filho para me ajudar aqui a fazer isso aqui. Não pode? Não pode. Não pode. Não pode, tá? Não pode mesmo. Salvo. O que é esse salvo? É tal de exceções, né? Os casos previstos em lei. Professor, eu quero um exemplo de caso previsto em lei. Vamos lá, processo democrático, eleição, o cara é mesário. O mesário é um cargo público, tá? Ele ali naquele momento, ele é um servidor público, é um cargo público. Só que ele vai ser um agente honorário, tá? Cargos honorários, ou seja, provisórios. Ele é provisório, ele não tem remuneração, tá? Não tem remuneração. Então são alguns casos aí, como estou falando para vocês aqui, que é sem remuneração, tá? Que é gratuito, então, um caso lá. Então, existem essas situações aqui. Bacana? Então, vem comigo aqui, vamos fazer alguns exercícios para fixar. TRE, Paraná, CS 2011, na lista. A Constituição permite que alguns agentes públicos desempenhem as suas atividades de forma gratuita, né? Olha aí, né? A Constituição permite, claro, a Constituição permite, inclusive o próprio Estatuto da Prefeitura da Várzea Grande também permite, né? Salvo os previstos de lei. Ou seja, regra geral, ele é um profissional, ele tem que ser remunerado por isso, com a remuneração devido ao cargo que ele ocupa. Está correta, né? Essa informação não consta expressamente na Constituição de 88, mas temos na doutrina os agentes honoríficos, que são particulares, que auxiliam a administração e, em regra, forma gratuita, como os mesários eleitorais, membros das juntas eleitorais, jurados do Tribunal do Júri, tá? Então, esses caras aí são agentes honoríficos, não tem remuneração. Bacana? 10, né? Outra questãozinha sobre esse assunto, vem comigo. Somente nos casos previstos em lei poderá haver prestação gratuita de serviços ao poder público, né? Ou seja, corretíssima também. Somente nos casos previstos. E eu estou dando 2 exemplos de previsão, mesários e membros do Tribunal do Júri. Correta a questão. Terminamos aí, cara, essa grande aula, primeira aula introdutória, foi uma aula um pouco mais longa, porque eu tenho que trazer vocês aí para o mundo do direito administrativo, tá? Nas outras aulas vão ser mais curtas. Vem comigo aqui. Bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce. Os problemas te mantêm forte. A dor te mantém humano. As quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. Nossa Senhora, né? Os bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência. Olha a visão positiva, né? E essa experiência com certeza te ajuda. Ambos são essenciais para a vida, ou seja, nossa vida são feitas de bons e maus dias. A felicidade te faz doce, gentil, né? Os problemas te mantêm forte. A dor te mantém humano. As quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante. Mas só Deus te mantém em pé. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau. Clique lá.